seja muito bem-vinda. Caso você ainda não me conheça, eu me chamo Lucas Rajão, sou nutricionista e especialista em emagrecimento feminino e hoje, exclusivamente, iremos falar sobre duas coisas que inflamam o seu intestino e aumentam a sua barriga. Então, mulher, se você hoje aí está com dificuldade de perder barriga, se você está sofrendo com o intestino preso ou vive com excesso de gases, azia, dificuldade, né, de ir ao banheiro, então fica comigo, porque essas duas coisas que eu vou te apresentar com certeza está te prejudicando e você não está conseguindo ter mais resultados por conta disso. Combinado? Então, vamos nessa. E antes de eu dar uma introduzida aqui, eu quero trazer aqui um caso, né, de uma paciente muito emblemático, que eu vejo que, assim, é uma realidade, né, porque se aconteceu com ela, eu tenho certeza que isso acontece com muitas mulheres, e talvez você possa se identificar com essa história, com esse caso. Mas eu atendi uma paciente, ela não sabia, né, que o intestino tinha uma grande influência no processo de perda de gordura, não sabia que deveria ter os devidos cuidados com o intestino, né, até porque ela cresceu, né, não ouvindo esse tipo de coisa. E aí ela sempre sofreu com gases, azia e com prisão de ventre, né, constipação. E na família dela, isso era normal, porque a mãe dela sofria com isso, a irmã dela sofria com isso, as amigas dela sofriam com isso. E como ela cresceu num ambiente onde todas as mulheres que estavam ao seu redor também viviam isso, ela, né, em sã consciência, pensava, bom, isso é normal, coisa de mulher, né? E aí ela passou a se acostumar com aquilo. Ela passou a se adaptar àquele tipo de cenário, àquele tipo de condição. E aí vivia, né, tendo quadros ali de constipação, e aquilo ia piorando cada vez mais, e aí era apresentado o famoso laxante, né, que dava aquela aliviada. E era interessante porque ela ficava ali 2 dias sem ir ao banheiro, chegava no segundo dia, já estava bem incomodada, conheceu o laxante, e aí o que ela fazia? Ela tomava o laxante, e o laxante fazia o efeito dele. E ela tinha aquele alívio momentâneo. E isso se perdurou alguns anos. E aí ela simplesmente, quando se repetia, tomava, até que não começou a funcionar. E aquela constipação de 2 dias passou para 4 dias. E aquela dose inicial passou para uma dose maior. E isso foi se perpetuando. Porque ainda assim ela achava que era normal. E conforme o tempo ia passando, ela foi se acostumando, vivendo à base de laxante, até que ela chegou, né, aos 40, 41, 42. E as coisas começaram a ficar cada vez piores. Ela começou a ganhar barriga, coisa que ela não tinha quando mais nova. Ela começou a ficar incomodada. Aqui ela é muito vaidosa, né? Então incomodou demais ela. E aquilo mexeu com o emocional, então automaticamente o intestino começou a travar cada vez mais. E ela começou a entrar num limbo, teoricamente, né? Numa tristeza, porque você que é mulher, eu não sei exatamente se você já passou por isso, mas quando você vai tendo um problema, e aquele problema que lá atrás se solucionava com uma coisa, e hoje não soluciona mais. Pior, você ainda está ganhando barriga, você ainda está engordando, você ainda está ficando num estado que você não se
não se aceita. Não se... Como que usa a palavra? Aceitação, eu falei, mas não se curte. Não seria a palavra exata, mas é basicamente isso, né? As coisas vão ficando cada vez piores. E quando eu falei para ela que o grande problema... E aí ela, na tentativa de emagrecer, e faz dieta, e toma remédio, e faz isso, e faz aquilo, e nada funcionava. E aí quando ela me procurou, eu falei, olha, quando eu entendi o caso dela, e eu expliquei tudo para ela, sobre a questão do intestino, sobre a influência do intestino no emagrecimento, o impacto do intestino no ganho de gordura, ela ficou de boca aberta, porque ela nunca tinha ouvido falar nisso. Ela não imaginava que o uso de laxante era extremamente grave, perigoso e mais, piorava tudo aquilo que ela estava tentando conquistar, que era perder barriga. E aí ela ficou... Por que não me contaram isso antes? Isso aqui é um caso normal, né? Se a gente for pegar hoje, só para vocês terem uma ideia, a gente, hoje mulheres, né, 30% das mulheres hoje sofrem com isso, né? 30% da população, caramba, 30% da população sofre com isso. É bastante coisa. E eu tenho certeza que nem 10% dessas mulheres, quiçá 5%, sabem que o intestino tem um impacto não só no emagrecimento, né, mas como também no desenvolvimento de doença. Então, uma das coisas que eu comecei, né, a perceber com toda essa minha prática foi que essa informação ela é muito, muito nova, podemos dizer assim, né, na vida de muitas mulheres. Então, uma coisa que eu quero atentar a vocês é que, primeiro, não é normal viver assim, tá? Não é normal você ter excesso de gases, não é normal você viver com a barriga inchada, não é normal você ficar mais de um dia sem ir ao banheiro. Não é normal você viver ali com azia, refluxo. Não é normal você começar a ter uma queda de cabelo, unha fraca, pele oleosa. Não é normal. Porque, como eu falei, como isso não é passado, e muitas das vezes as mulheres, né, as pessoas ao nosso redor, vivem também aquilo, nós acreditamos que aquilo é normal. E aí nós vamos fazendo o quê? Utilizando de medicamentos para solucionar esses problemas. Mas, ó, antes da gente falar das coisas, né? Antes da gente falar aí do que está inflamando, eu preciso abordar com vocês, porque talvez vocês saibam, talvez não, né? O que é essa inflamação, então? Não adianta nada, né? A gente entender aí o que a gente está passando, mas não saber o que é essa inflamação, né? Então, o que é essa inflamação? Vamos lá, vou começar aqui essa grande aula. Então, o que é a inflamação intestinal? O que é essa inflamação intestinal? A inflamação é caracterizada por um desequilíbrio da microbiota intestinal, né? Então, se você não sabe o que é uma microbiota, são as bactérias que vivem, né, no nosso intestino, tá? E dentro do nosso intestino, essas bactérias que vivem lá são basicamente duas. São as bactérias que engordam e as bactérias que emagrecem. Isso é microbiota intestinal. Então, a inflamação ela é caracterizada por isso. E a gente tem um nome, né, específico para esse tipo de situação, por esse tipo de inflamação, que se chama disbiose. E disbiose é isso, é um desequilíbrio, tá? E aí, quando a gente então entende essa disbiose, e aí eu trouxe uma imagem aqui para ilustrar um pouco isso, é basicamente isso. Então, do lado esquerdo aqui da tela, a gente tem dois tipos, né, de bactérias ali, que são as bactérias que emagrecem. Então, quando o nosso intestino está saudável, nós temos
basicamente essa única bactéria, né? Ela predomina ali no meio. Agora, quando a gente tem uma disbiose, a gente tem esse lado direito aqui, cheio de coisa, cheio de bactérias que engordam. Então, existe um grande desequilíbrio. A gente tem até um pouquinho ali de bactérias que emagrecem. Então, se você for olhar aqui, tem ali, né, um azulzinho, tem um verdinho, mas tem vários diferentes. Então, essa só uma forma ilustrativa para você entender, né, como é isso no seu intestino. Então, tem ali um intestino saudável e tem um intestino com disbiose, com um intestino inflamado. E aí, eu quero trazer aqui uma outra forma de você visualizar, porque agora você vai conseguir entender melhor como que está o seu intestino hoje. Então, hoje aqui, eu trouxe uma imagem de um intestino saudável, né? E aí aqui uma questão já mais... É uma questão estrutural, né, do nosso intestino, tá? Então, aqui é uma questão da microbiota, de bactérias, tá certo? E aqui nessa imagem eu estou trazendo uma questão estrutural, a estrutura do seu intestino. Então, como que está esse intestino por dentro? Então, o intestino saudável, eu fiz aqui destaquei, né? Esse filamento é basicamente a barreira do intestino. Então, existe um filamento aqui que é a barreira que faz o quê? Que absorve, entra em contato com o meio, né? Então, a gente tem um filamento que absorve os nutrientes, que protege, né, o intestino de bactérias invasoras, de vírus, de fungos. Isso aqui é o intestino saudável. Então, ele além de ser um órgão que tem uma função de digerir, absorver digerir os alimentos, absorver os nutrientes, produzir hormônio, ele também tem uma função de barreira. Ele protege. Olha só que interessante. Em contrapartida, quando olhamos aqui para o intestino inflamado, olha só olha só a diferença deles. Olha só a diferença que tem, que você tá diferente aqui. Ou seja, não tem esse filamento. Tá entendendo? Vocês conseguem observar isso, essa diferença? Vocês estão vendo com seus olhos a grande diferença entre um intestino saudável e um intestino inflamado? Não tem esse filamento. E aí você pode estar pensando, e qual é a diferença disso, Lucas? Eu estou vendo uma diferença que um tem, outro não tem. Agora, o que isso impacta? O que isso difere para mim, para o meu processo de emagrecimento, para a minha perda de barriga? Você pode se perguntar. E a diferença está toda aqui, ó. Foca em mim. Quando você não tem essa proteção, e aí aqui eu vou falar da proteção específica, você começa a ter uma infiltração de todas aquelas bactérias que estão ali no meio e que devem ficar ali no meio. Você vai ter uma invasão. Então, o intestino que está inflamado, ele fica mais propenso a ter invasão de bactérias, de vírus e de fungos e de tudo que tem ali no meio, que tem um monte de coisa, para a corrente sanguínea. E aí aqui que tudo se encaixa e faz sentido. Quando você tem uma infecção na garganta, quando você começa a ter um episódio de acne, quando você tem uma inflamação no seu couro cabeludo, quando você tem qualquer outro tipo de complicação, seja uma candidíase de repetição, é porque está havendo invasão de bactérias pelo todo o seu corpo,
que está entrando pelo intestino. Quando você come um alimento e você começa a ter exato, alergias. Alergias também faz parte, né? Um processo alérgico. Você começa a ter um processo alérgico também, que pode acontecer, né? Em determinadas pessoas vai ter uma resposta alérgica mais acentuada, né? Mas tudo está vindo pelo intestino. E aí uma coisa começa a ser desenvolvida que é muito louco. E é por isso que a gente fica tão vulnerável e tão sensível o nosso sistema de defesa. Porque como está tendo invasão, o nosso sistema imunológico ele começa a entender que está tendo um problema. E aí ele começa a se auto-atacar. Por isso que falamos, né, de doença autoimune. Porque é o próprio corpo que está tendo um processo infeccioso. Porque está vindo do próprio corpo. Então, quando o nosso intestino está nesse patamar aqui, inflamado, você começa a ter uma generalização de invasão de bactérias e de outras coisas que estão ali no meio, que vão entrando para dentro do organismo, que não deveriam entrar, vai tendo uma alteração no sistema imunológico, vai tendo alteração numa questão de infecção, inflamação e alergia. E aí entra aqui um outro ponto que eu ia falar e não falei. Como o seu intestino está nesse modelo aqui, né, sem esses filamentos, o que acontece? O que acontece? A gente começa a ter uma complicação na aceitação dos alimentos que a gente come. Então, quando você come um alimento e você sente muitos gases, você fica com a barriga estufada, é porque o seu intestino ele já não dá mais conta de processar aquele alimento. E aí você começa, através dessa alimentação, que muitas vezes pode até ser saudável, porque aqui, ó, falaram aqui, meu intestino é preguiçoso e mesmo assim eu como saudável, porque não basta comer saudável. Porque quando o intestino está mega inflamado, não adianta você tomar água, não adianta você comer fibra, comer mamão, fazer essas coisas se você não cuidar dessa estrutura, dessa inflamação, né? No caso, desinflamar. E aí você começa a ter uma irritação desses alimentos, ainda que sejam saudáveis. Eu vou apresentar isso aqui para vocês. Então, como que acontece essa inflamação? Vamos dar segmento aqui, porque tem bastante coisa. Como que acontece essa inflamação? Como que acontece essa inflamação? Bom, vamos falar, né? E aqui eu quero destacar bastante uma questão alimentar, porque eu vejo que grande parte de vocês falham muito nisso e falham com toda a razão, porque não é ensinado, né? Não nos ensinam isso na escola, a nossa alimentação, né? A gente acha que está certo. Mas, falando da alimentação, existem alimentos inflamatórios. Talvez você já tenha até ouvido falar disso. Talvez você já tenha tirado bastante coisa da alimentação, mas existe ainda alimentos que você está comendo que estão te inflamando. E vale ressaltar que você, né? Eu estou falando aqui em um cenário de uma mulher como você, que está há 40 anos comendo mal, que está há 40 anos repetindo um padrão que foi te ensinado, que só está inflamando o seu intestino. Então a gente tem que levar em conta que o seu intestino hoje está assim, mega inflamado, todo comprometido, precisando de uma ajuda. Ele está naquele tipo SOS, cara, me ajuda, tô quase morrendo. Então, esses alimentos aqui, eles já são alimentos inflamatórios, porém, temos que ressaltar e realçar uma coisa. Continuar comendo esses alimentos aqui e não mudar, vai piorar ainda mais o caso. E aí eu trago sempre um exemplo, que é o seguinte. Imagina só um corte. Imagina você cortar o braço. Imagina você cortar o braço aqui. Corta o braço, né? Um corte ali profundo. Um corte profundo.
Então, imagina que seu intestino está com esse corte profundo, certo? E aí, imagina só você todo dia fazer assim, ó, apertar esse corte. Você acha que dói ou não? Você acha que vai doer ou não vai? Você acha que tem chances de curar esse corte se todo dia você está botando o dedo no corte? Não, né? Tem como curar. Você acha que você sofre? Provavelmente. É isso que você faz hoje quando você consome esses alimentos. Então, quando você vai lá e come um frango empanado, uma carne empanada, isso é muito comum dentro da alimentação de muitas de vocês. Ou quando você vai lá e come um biscoito. Ou quando você vai lá e come um pão de queijo. Ou come ali um biscoito, uma mortadela, um presunto, né? Quando você pega ali e come muita carne vermelha, come um bolo, o que você está fazendo? Você está apertando esse corte. Então, seu intestino novamente está inflamado, está cortado e você está lá. Ó. Cada vez que você come um alimento desse, você vai botar o dedo na ferida. Então, esse é um grupo, né? É um dos piores alimentos que a gente pode estar introduzindo nesse cenário que você está hoje, tá? Tem um outro tipo de uma outra classe de alimentos, são alimentos alergênicos. A gente olha para esses alimentos aqui, então frutos do mar, soja, amendoim, glúten, lactose, né? E no caso o pão ou o queijo, o iogurte. Esses alimentos, eles têm uma substância que que traz um processo de alergia. Ele é alergênico, né? Existe uma substância nesses alimentos que é alergênico. Ou seja, quando chega no teu intestino, que é onde, né, vai acontecer esse processo de digestão, se o intestino ele não está forte o suficiente para lidar com aquela substância, aquilo gera um impacto negativo, gera uma irritação. Ou seja, você concorda comigo que não tem chance de um intestino desse molde aqui ele lidar com um alimento que exige mais cuidado? Um intestino saudável, não. Um intestino saudável, ele não tem nenhum problema, né? Se aquela mulher realmente não tiver nenhum problema com esse tipo de alimento, pode comer o queijo, pode tomar o leite, que passa batido. É claro que, dependendo da quantidade, pode vir a ter um problema, né? Uma reação. Porque tem uma substância que traz essa alergia. Mas na maioria das vezes a gente não tem esse problema. Agora, quando o nosso intestino está nesse molde aqui, você toma um copinho de leite, pronto. Não é verdade? Você toma ali, come uma fatia de queijo, ou come uma fatia de pão, ou come um pão francês, incha na hora. Barriga estufa, fica aquele gases. Ou seja, é um sinal que naquele momento, ou seja, se hoje você tem isso, nesse momento agora, é importante não consumir. Porque o seu corpo está dizendo para você o seguinte, ó, não estou conseguindo processar esse alimento. E a cada vez que você come esse alimento que te gera essa reação de estufamento, de gases, é como se você estivesse novamente enfiando o dedo na ferida. Então isso aqui é muito importante, porque geralmente acontece isso aqui, que estavam falando aqui no Instagram. Ah, eu tenho intestino preguiçoso, eu tenho intestino lento. Mas eu estou comendo saudável. Ah, eu fui na nutricionista e estou tomando água, estou comendo mamão. Só que não está olhando para as coisas mais fundamentais. Às vezes está comendo saudável, mas está lá se enchendo de pão, sente um desconforto e acha que está tudo bem, é normal. Ou toma um leite ou come alguma coisa, se sente, né? E eu vou trazer aqui o terceiro grupo, que é o mais fantástico, porque quase ninguém sabe disso. Come aqui um alimento Food Maps. Food Maps é uma fibra, né? É um tipo de fibra que
está em alguns alimentos em maior predominância. Então, eu trouxe alguns aqui para vocês, né, só para ilustrar. Então, a gente tem esse Food Maps no abacate, a gente tem o Food Maps no feijão. Provavelmente aqui vocês já vivenciaram essa experiência de comer um feijão e ficar com gases, né? Esse gases que a gente tem ao comer feijão é porque aquele feijão tem essa substância que, quando chega no nosso intestino, fica fermentando. E isso, perceba, é um alimento saudável. Feijão é um alimento saudável. Mas essa substância, quando chega no intestino e faz essa fermentação acontecer, aquilo está sendo irritativo. E aí a gente tem, né, em outros tipos de alimento, como, por exemplo, o repolho, a soja, no pão, na maçã. Olha só que legal. No alho, na cebola, no brócolis. Então vai ter alimentos que vai ter muita quantidade de food maps e tem alimentos que vão ter menos, quase nada. Então, um alimento muito rico em food maps, por exemplo, é alho e cebola. Eu tenho paciente que, cara, comia praticamente ali uma cebola, botava uma cebola para fazer ali o arroz, gostava de comer bastante cebola, então botava muito na hora de preparar o arroz, e sofria gases o dia inteiro, barriga estufada. E quando eu falei que era a cebola, ela ficou assim, ó, como assim a cebola? Como que a cebola ela tá me gerando isso? E perceba, é um alimento saudável, né? Então, tudo isso aqui é importante nós estarmos olhando. Isso aqui é o principal. O que você está colocando hoje na boca? O que você está dando para o seu organismo, mulher? Qual alimento você está consumindo diariamente? Perceba, olha para isso e veja, cara, eu estou consumindo alimentos que são inflamatórios, alimentos industrializados, alimento rico em açúcar, alimento rico em farinha. Isso aqui é o ponto inicial, a gente tem que começar olhando para cá. Porque isso aqui gera um impacto estrondoso. Depois a gente olha para os alimentos alergênicos. Cara, quando eu como ali um pão, como que eu me sinto? Quando eu tomo um leite ou quando eu como um queijo, como que eu me sinto? Se sentir estufada, é um alerta. Se não se sentir estufada, não tem problema, não tá reagindo de nenhum jeito ruim. Mas isso aqui é importante olhar. E trazer esse olhar mais meticuloso também nos alimentos saudáveis. Eu, por exemplo, quando como 2 maçãs, eu já sinto gases. Brócolis eu não sinto gases. E isso também é muito variado para a pessoa, né? Tem pessoa que sente, tem pessoa que não sente. Mas é importante você estar se autoanalisando. Seu corpo fala com você o tempo inteiro. Tá bom? Bom, e aí aqui eu trouxe alguns sinais, né? Para você entender, porque talvez também passe na sua cabeça, caraca, Lucas, e como que eu sei que o meu intestino está saudável ou não? A primeira coisa que eu falo é, se você está com a barriga, enquanto você não perder essa barriga, seu intestino não vai ficar saudável. Mas nós podemos usar alguns pontos de atenção aqui para saber se eu estou com o intestino saudável, né? Então, eu trouxe aqui alguns que eu vivencio, né? As minhas alunas hoje vivenciam, que é o seguinte, ó, bem-estar. Eu tenho alunas que chegam para mim e falam assim, Lucas, eu tô mega estressado. Né? A própria Luciana aqui comentou, cara, eu tô mega estressada porque eu não vou no banheiro. Não tem bem-estar. E quando você não tem esse bem-estar é porque alguma coisa está desequilibrada no seu organismo. Então, ter um bem-estar é um sinal aí que seu intestino já não está tão ruim assim. E aí a gente vai complementando. Sono reparador. Eu tenho aluna que chega e fala assim, Lucas, vivo com insônia. Vou dormir e minha cabeça não para. Parece que quando eu acordo, eu não dormi. Cansada. Me arrastando. E quando você está com o intestino saudável, o teu sono, ele, ó, flui.
de uma forma reparadora. Intestino regular, né? Se estou com o intestino saudável, isso aí funciona muito bem. Perda de barriga, perda de gordura, né? Então eu consigo ter uma diminuição na minha circunferência abdominal, perco a gordura que está acumulada ali na barriga. Não tenho dores, porque o meu corpo ele passa por esse processo inflamatório, né? Esse processo de desinflamação, melhor. Então, essas inflamações que muitas das vezes está ali localizada no meu joelho, na minha coluna, no meu ombro, na minha perna, para de incomodar, porque eu gero essa cura nessa inflamação. Tenho mais energia, mais disposição, porque eu absorvo mais nutrientes, né? Tem mais vitamina disponível, mais nutriente entrando no meu organismo. E eu tenho uma digestão normal. Isso aqui, se eu fosse olhar assim, o primeiro elemento para saber se as coisas estão funcionando adequadamente na alimentação, eu olharia para a digestão. O que é a digestão, Lucas? Digestão, deixa eu botar aqui um pouco mais perto de mim. Digestão, mulher, é quando você come, né? E aí logo depois ali que você come, o seu corpo ele começa a quebrar, a digerir aquele alimento, né, que você comeu. E uma digestão normal, a digestão ideal, natural, é como se você não tivesse comido nada. O alimento ele entra, ele desce, ele passa, e você não tem nenhum tipo de desconforto, você não tem nenhuma dilatação, você não tem nada. Parece que literalmente você não comeu. Isso é uma digestão normal. Isso é o que deveria acontecer do início ao final do dia. É claro que existe, né, uma liberação de gases. A gente tem uma liberação de gases natural, porque o nosso corpo ele produz gás. Então a gente, né, tem essa liberação natural, mas não de forma que a gente fica aonde chega até ter um estufamento, né, do abdômen ou, quiçá, dores abdominais de tantos gases. Então aqui são sinais de um intestino saudável. Então vamos dar sequência. E aí eu quero trazer aqui então os 2 sintomas intestinais que afetam aí 30% das mulheres hoje: constipação e azia. 2 coisas mais utilizadas por conta desses 2 sintomas que inflamam e dão barriga: laxantes ou omeprazol. Com certeza, você que tem azia, você toma omeprazol. Primeiro eu vou falar do laxante, tá bom? Eu vou te explicar o que é esse laxante e como que ele impacta no nosso intestino. Então, o laxante é um remédio, né, ou uma substância, e aí vai depender, porque você pode tomar em comprimido, assim você também pode tomar em chá, né, ervas laxativas, que estimulam o intestino a trabalhar. Então, guarda essa informação. O laxante ele tem uma ação de estímulo para o intestino trabalhar. Tá bom? Essa é a ação do laxante. E aí, o que acontece? Vamos lá. Foca em mim. O que acontece? Lembra que eu contei a história da paciente que lá atrás começou a ter problema de constipação e tal, sei que daqui a pouco tomou um laxante e resolveu o problema. E aí, sempre que ficava com constipação, tomava o laxante e resolvia o problema. Só que chegou um momento que ficar 2 dias sem ir ao banheiro já era normal. Ela passou a ficar 4. E aquela dose de laxante que ela tomava já não estava mais adiantando. Por quê? Porque quanto mais você toma laxante para estimular o intestino a trabalhar, ele começa a ficar dependente desse estímulo. Porque ele entende assim, olha, bom, o meu patrão vem aqui me pedir para trabalhar, para que eu vou ficar, né, gastando a minha energia trabalhando se ao menos nem vou precisar trabalhar? Quando o patrão vier aqui, eu trabalho. E aí ele se torna um intestino preguiçoso. Porque não está tendo estímulo externo do intestino trabalhar para liberar aquelas fezes. E além disso,
Além disso, quando esse estímulo ele chega, não é um estímulo natural. Não é um estímulo natural. Olha só que interessante aqui, ó, a Maria falando. Essas cólicas, esse tipo de sintoma aqui que o laxante traz, cólica, a cólica, nada mais, nada menos, é uma contração desse intestino. Por isso que sentimos cólicas, dores. Porque essa contração que está acontecendo é porque o estímulo ele foi muito forte. O remédio ele não tem uma sensibilidade. O nosso corpo ele tem, ele sabe quando é natural. O nosso corpo ele tem uma contração ideal. Quando você, por exemplo, come alguma coisa estragada, o corpo ele identifica que aquilo ali é um grande perigo, então você tem uma forte contração e geralmente é onde a gente sente dor de barriga. E quando a gente se dá conta, é uma contração tão forte, tão forte, tão forte, porque aquilo tem que eliminar e tudo vai acontecendo, forte, e a gente vai sentir dor. Diarreia. 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 Porque ele vai limpando, ele está entendendo que está com uma infecção, ele está entendendo que tem algum problema ali. Só que perceba, isso é algo quando tem um invasor. Porém, de uma forma natural, e eu vou mostrar aqui uma coisa bem interessante para vocês, essa contração natural acontece. Então, quando eu tomo laxante, além dele deixar meu intestino preguiçoso, ele traz uma pancada que quando meu intestino contrai e libera isso, ele não libera só as fezes. Ele vem limpando tudo. E aí, um pouco do que a seguidora falou aqui, né? De eliminar água, é verdade, porque ele vem limpando o intestino. Ele não libera só as fezes. Ele dá uma limpa. E vem bactérias que emagrecem. Vem bactérias que engordam também. Mas isso é muito ruim. Porque você não sabe o que vai voltar para lá, para aquele intestino. E as chances são, por ele estar inflamado, que a maior proliferação, ou seja, maior crescimento de bactérias que engordam. Então, olha só que caos. Eu fico dependente do laxante. O laxante, ele acaba com as bactérias do meu intestino. Então, se eu tenho bactérias que emagrecem, que estão ali de alguma forma me salvando, aquilo vai piorar o meu quadro, né? E ainda tenho dores. E mais. Olha só isso aqui, ó. Olha isso aqui. Essa pesquisa mostra que pessoas que usam laxante regularmente têm até 50% maior de risco de desenvolver demência. Olha só que interessante. Risco de desenvolver demência por uso de laxante. Aí tem um outro estudo aqui que fala o seguinte: o uso excessivo de laxante pode causar dependência, como eu falei, e mascarar doenças graves. Tudo por conta de um uso de laxante. E eu vou te mostrar algumas doencinhas que isso aqui traz, tá? E aí depois a gente tem o omeprazol, né? Os prazóis da vida. Tem o omeprazol, tem o pantoprazol. Tudo que tem zol no final é tudo da mesma família, tudo na mesma farinha do mesmo saco, que causa ali uma ação semelhante. Que é o quê? Neutralizar a acidez do estômago. Então você está com azia, está queimando, está incomodando, você vai lá e toma um omeprazol. E aí você sente aquele alívio. Graças a Deus. Queimou, acabou aquela queimação. Só que qual é o problema? O problema é que o meio, ou seja, o teu estômago, ele ainda está ácido. Só que você não está sentindo. E o que acontece quando o estômago ele fica ácido? A parede, preste atenção nisso aqui, mulher, a parede do estômago começa a se corroer, né? Ácido corrói. E aí você vai desenvolvendo uma gastrite, você vai desenvolvendo uma cirrose, você vai desenvolvendo uma série de problemas. Úlcera, cirrose não, desculpa, falei errado, úlcera.
cirrose, se eu não me engano, é no fígado. Você desenvolve uma úlcera, que é a abertura, né, um buraco no teu estômago, pelo uso de omeprazol, ou prazóis da vida, que são, eles neutralizam o meio. Eles não acabam com a acidez. Eles só neutralizam, mas o meio ainda fica ácido. Só que você acha que você está bem. Mas a parede do teu estômago, principalmente, está sendo corroída. E isso, no longo prazo, traz um sério problema. E aí eu trouxe aqui um estudo mostrando, ó, o uso de omeprazol dobra o risco de câncer. Olha só que interessante. Esse estudo foi feito na China, né, em Hong Kong, e ele fala o seguinte, ó, um medicamento muito usado em todo o mundo para tratar refluxo ácido, gastrite ou úlcera, está associado com uma doença ainda mais grave. De acordo com a pesquisa, a droga do grupo, inibidor e tal, olha lá, omeprazol, pantoprazol e lansoprazol podem aumentar em até 2,4 vezes o risco de desenvolver um câncer de estômago. Mulher. Tá vendo aonde isso aqui vai dar? Você tá vendo que tudo começa por uma questão alimentar. E aí você começa a ter problemas, você começa a mascarar esse problema e isso vai se desenvolvendo numa doença grave. E aí eu te pergunto de novo, como que você quer perder barriga se o teu corpo está todo inflamado, está todo desequilibrado? E aí eu quero te apresentar como que esse processo ele ajuda no ganho de barriga, né? Porque, vamos lá, talvez possa pensar, Lucas, o que isso tem a ver com ganho de barriga? Como que eu ganho barriga por conta disso aí? É simples assim, ó. Eu mostrei para você que o ponto... Tudo começa, né? Um dos pontos, existem vários fatores, mas um dos fatores mais impactantes é a alimentação. Então a gente começa ali com uma má alimentação, né? Depois a gente vai e começa a desenvolver uma inflamação intestinal, começa a ter vários sintomas, como eu trouxe aqui, né? A constipação, azia, gases, e aí a gente vai se automedica, né? Vai lá, toma um laxante, toma omeprazol, gera mais inflamação no nosso intestino, piora, né? A gente está achando que está melhorando, só está piorando. Depois a gente começa a ter uma piora nos sintomas, então, para quem ficava 2 dias sem ir ao banheiro, agora fica 4, daqui a pouco fica 8, daqui a pouco fica 10, né? E aquele sintoma só vai piorando. O que acontece? Você começa a ficar mega frustrada, a sua cabeça não está focada em nada, a não ser eliminar isso, e aí o que acontece? Você passa a ter um ganho de peso, porque você não consegue fazer as coisas, né? Vive com dor, vive inflamada, ganhou peso, o que acontece? Frustração. Cara, tô tentando aqui perder barriga e nada acontece. Vem uma frustração. E aí, a partir dessa frustração, o que a gente faz? A gente come. E aí se alimenta mal de novo. E esse ciclo ele vai se alimentando. Isso aqui é a tua vida há 20 anos, 30 anos. É isso aqui que acontece. Isso aqui é a realidade de muitas mulheres. Muitas mulheres vivem assim. E por isso que você ganha barriga. Esse aqui é um dos caminhos que te levam ao ganho de gordura. Para ser mais exato, isso aqui realmente é um contexto por completo. Alimentação, inflamação, uso de medicamentos, gera mais inflamação, sintomas piores. Você vai ganhando peso, né, por causa da inflamação, que você vai tendo aí um aumento das bactérias que engordam, então fica mais fácil ganhar gordura, até porque a má alimentação ela gera também esse ganho de gordura, né, por conta do excedente calórico, eu como mais do que eu gasto, e aí isso vai se alimentando, se alimentando, se alimentando, se alimentando,
e você simplesmente não consegue sair desse ciclo. E aí, eu quis trazer aqui, eu não vou parar para ler todos, mas eu só quero te mostrar aqui as doenças e os danos e os problemas que você passa a desenvolver a partir do momento que você tem um intestino inflamado. Olha só a quantidade. Eu nem cheguei a contar, mas tem mais de 10. Tem mais de 10 problemas aqui, doenças e causas, né, que você vai ter aí, correr o risco. Então, mulher, para olhar o que você está fazendo. Porque o caminho é esse aqui, ó. Doença cardíaca, problema mental, diabetes, câncer. Ó, a Janaína tá falando aqui, ó, fibromialgia. Na verdade, você tá com a fibromialgia por causa da inflamação. A inflamação, ela desenvolve essa fibromialgia, que é um processo inflamatório. Então, é isso. É realmente lidar e ver a realidade. Porque isso aqui ninguém fala pra gente, né? Ninguém nos mostra isso, né? 2 elementos chaves, tá? E aí, ó, para quem tá aí com o intestino inflamado, que não vai ao banheiro, eu quero que você leia, me acompanhe aqui nesse relato maravilhoso dessa aluna, que é um relato, cara, fantástico. Olha só isso que ela falou. Mandou lá no nosso grupo, né, o grupo das Poderosas, ela falou o seguinte: estou realmente impressionada com esse método. Para quem não sabe, eu sempre tive problemas com o meu intestino. Só ia no banheiro com laxante. Um dia eu assisti o vídeo do Lucas no Instagram e me interessei, pois ele falava do método que ajudava a desinflamar o intestino e tal. Não pensei 2 vezes, me inscrevi quando abriu as vagas. Gente, logo na primeira semana meu intestino começou a funcionar sem remédios. Então, é uma aluna que antes de entrar no método só ia ao banheiro à base de laxante. Em uma semana que entrou no método, liberou o intestino. Liberou o intestino. Uma semana, mulher. Talvez você esteja aí há anos, assim como ela. Uma semana. E aí eu te pergunto, você que sofre com o intestino preso, sofre com constipação, você ficaria feliz, como essa aluna aqui, se liberasse isso em uma semana? Eu acredito que sim. Opa, calma aí. Então agora eu quero te apresentar 2 elementos chaves que fez essa aluna aqui destravar esse intestino. O primeiro dele é a crononutrição. Eu não vou entrar aqui de forma profunda na crononutrição, porque eu vou falar isso de forma bem detalhada lá na semana Desinflama que Emagrece, mas a minha metodologia, ela é fundamentada, um dos pilares é fundamentada na crononutrição. Lucas, o que é crononutrição? É a nutrição de acordo com o relógio biológico do corpo. E pasmem, mulheres. Pasmem no que eu vou falar agora. O nosso intestino, ele tem o seu relógio biológico. Das 5 às 7 da manhã é o momento que ele trabalha para limpar o seu meio. Vou repetir. Olha só onde está o ouro aqui. Das 5 horas da manhã às 7 horas da manhã é o momento, é o horário que o nosso intestino está tendo o maior trabalho, ou seja, ele está trabalhando, é o momento dele de trabalhar para limpar. Olha que doideira isso aqui, mulher. Fazer uma limpeza
para que ao longo do dia, conforme você for comendo, aquilo chegue, né? E tenha espaço e tenha... Assim como você limpa a sua casa todo dia, ou com frequência. Assim, quando você vai receber uma visita, você arruma a casa. Assim como você organiza a sua casa, assim, todo dia. Cada órgão, e aí eu trouxe aqui, né, uma imagem, que a cada horário do dia ali, o nosso organismo ele vai tendo os seus órgãos, tem um pico de ação específico. Então, o nosso intestino, onde a gente evacua, faz cocô, trabalha de 5 às 7. Ou seja, se eu sei que o meu intestino ele está com maior trabalho, ou seja, ele está trabalhando às 5, às 7, será que se eu ajudar ele nesse trabalho, melhora ou não melhora a minha problema de intestino? Eu estou dando só um gostinho aqui para vocês, coisas que vocês não sabiam. Então, esse é o primeiro elemento. Crononutrição, trabalhar com o relógio biológico do nosso organismo. Eu estou trazendo aqui para você que os nossos órgãos têm um momento de trabalho. O intestino funciona de 5 às 7. Esse é o elemento chave. Eu não vou falar mais, porque eu vou deixar para falar na semana Desinflama que Emagrece. Mas eu estou aqui te apresentando o que as minhas alunas fizeram exclusivamente. A Lídia, que eu acabei de mostrar, começou a trabalhar quando entrou no método para que ela pudesse, em uma semana, não ficar mais dependente do remédio. Então, o que eu quero dizer para você? Tem um fundamento. Tem um estudo por trás que funciona. Então, aqui, ó, eu estou trazendo a solução para você, mulher. Eu estou trazendo uma grande oportunidade natural. Não é com remédio, é natural. Segundo elemento-chave. Sistema 5F. Sistema 5F é o sistema que faz parte da dieta DDR, do meu método, né? É o pilar 3 do método dieta DDR. Então, o sistema 5F, ele é o quê? Ele é um sistema que vai desinflamar, desintoxicar e restaurar a saúde do seu intestino a partir de fases. Então, a gente tem 5 fases, né? Então, a primeira fase, ela tem uma duração de 15 dias, onde o nosso foco é eliminar as bactérias que engordam. Depois a gente entra na fase 2, que é a fase de reparar. E aí eu vou até mostrar aqui para vocês. Reparar o que, Lucas? Isso aqui, ó. Ó, isso aqui é possível reparar, mulher. Hoje o teu intestino está sem nada. Mas existe uma alimentação, uma combinação e alimentos que ajudam o intestino que está sem nada a passar a ter de novo. Isso aqui é a reparação da nossa estrutura intestinal. Isso é a fase 2. Olha só como existe uma sequência. Primeiro eu tenho que limpar, então eu tiro aquilo que está acabando com o meu intestino, que são as bactérias que engordam. Então tirei a sujeira. Agora eu vou melhorar aquele ambiente. Eu vou melhorar aquele ambiente, né? Então isso aqui vai voltar a crescer. Tá bom? Depois que eu passo dessa fase aqui de reparação, agora eu começo a fase de inclusão. Agora eu jogo bactérias que emagrecem. Eu introduzo bactérias que emagrecem, né, para agora popular aquele meio, porque agora eu preparei a casinha delas, né, porque também se eu jogo bactérias que emagrecem sem aquilo ali estar adequado para elas, elas morrem, não vai sobreviver. Então eu tenho que literalmente, e aí esse primeiro processo ali, fase 1 e fase 2, é desinflamar. Agora eu vou gerar uma desintoxicação, porque quando eu jogo essas bactérias que emagrecem, elas começam a trabalhar, gerando todo esse processo de desintoxicação. E, por fim, a gente entra nas 2 últimas fases, que é fortalecer. Então, eu alimento essas bactérias e equilibro essas bactérias. Então, eu restauro a saúde do intestino.
Isso é a dieta DDR, né, dentro de um sistema. Então, quando eu trabalho esse sistema com a crononutrição, esse é o resultado. Quando eu trabalho a dieta DDR, no caso, o sistema de 5 fases, onde eu vou desintoxicar, eu vou desinflamar, desintoxicar e restaurar a saúde do intestino junto com a crononutrição, é esse resultado. Então, quero trazer isso aqui para vocês, para mostrar que vocês não vão aí precisar, ai meu Deus, o médico, por que ele não me fala isso? Ai meu Deus, chega. Você vai ter autonomia, mulher. Eu estou te dando aqui um método que soluciona, um método que vai acabar com o teu problema. De forma natural, onde você vai ter a sua própria autonomia. Você não vai depender de ninguém, a não ser de você. E ó, agora, eu quero trazer aqui de presente para vocês 2 sucos laxativos poderosos para vocês usarem no café da manhã, para começarem a melhorar esse intestino aí de vocês. Ó, primeiro suco aqui para vocês, anotem aí. Calma aí. Primeiro suco para vocês tomarem aí, ó. Deixa eu compartilhar aqui com quem está aqui no Instagram. 200 ml de água, meio mamão papaya, uma banana, 2 ameixas secas, deixar de molho por 24 horas para que as substâncias delas, né, vão para a água e ela também fica um pouco mais hidratada, isso ajuda no processo. Uma colher de sopa de semente de chia, uma colher de sopa de óleo de coco e uma folha de couve. Faz isso aí no seu café da manhã. Esse é o primeiro suco. Então aqui a gente tem o mamão, né, que vai ter um estímulo ali natural, vai ajudar no estímulo natural do nosso intestino. A gente também tem a ameixa, que tem essa ação. A gente tem a banana, que de uma forma, ela... Muitas mulheres me perguntam, Lucas, mas não vai travar meu intestino? A verdade é que não tem nenhuma ação assim de prisão, né? De prender. Na verdade, a gente tem que ter um equilíbrio. Então, a banana, ela entra também com uma questão de nutrientes. Então, banana é rica em magnésio. Magnésio tem uma grande ação nesse estímulo natural do nosso intestino. Então, de uma certa forma, tem ali uma liberação de estímulo, né? Então, ajuda também a destravar o intestino. Semente de chia tem ali ômega 3, tem fibra, um excelente alimento também para essa questão da constipação. Folha de couve é fibra. E o óleo de coco é interessante, porque algumas mulheres me perguntam, Lucas, mas por que óleo de coco? Por que tem óleo de coco? E a verdade é que é uma gordura, né? Então, a gordura, principalmente para quem sofre de ficar muito tempo no banheiro, porque as fezes elas não conseguem transitar e fica fazendo força e fica lá, né? Parece que as fezes têm 1 hora ali para sair e quando sai rasgando. O óleo de coco ou, né, alguma outra gordura poderia ser, mas eu gosto do óleo de coco porque ele tem outros benefícios também. É meio que a lubrificação. É meio que a lubrificação. Entendeu? Lubrificação do meio. Então essas fezes elas vão ter o estímulo de sair e elas vão ter ali uma lubrificação para sair com mais facilidade. Só que tem um ponto aqui, ó. A Lusa perguntou: a chia prende o meu intestino normal? Vai prender o intestino se não beber água. Porque a água ela tem um grande fundamento e benefício da hidratação das fezes. Né? Então, a água é uma questão... Eu não estou nem falando de água aqui, porque todo mundo sabe que tem que beber água, eu não vou ficar aqui falando de novo de água, mas água é para hidratar essas fezes. Só que também não adianta ficar bebendo 3, 4 litros de água se não está tendo um estímulo e uma lubrificação dessas fezes para que ela saia de forma normal. Tá bom? Então, a gente tem aqui esse primeiro suco, né? E agora a gente tem o segundo. Que esse segundo aqui, ele também tem uma ação muito boa com relação a antimicrobiano, anti-inflamatório,
que eu gosto muito também, que é o seguinte: água de coco, abacaxi, aí tem um mix de semente aqui, a gente tem semente de chia, abóbora, gergelim, limão, própolis e couve. Então, é um outro que você pode usar aí no seu café da manhã. E vai intercalando aí ao longo da semana. Combinado? Mas, mulher, ó, eu tenho que deixar uma coisa clara aqui para vocês. Eu tenho que deixar uma coisa muito clara aqui para vocês. Que é o seguinte: enquanto você não parar de ficar cometendo os erros que inflamam o seu intestino e não passar pelo sistema 5F que eu acabei de apresentar, o seu problema não será solucionado. É como se você estivesse usando isso aqui que eu falei como remédio. Isso aqui não é para usar como remédio. Isso aqui é para usar em conjunto com tudo que eu falei aqui. Então eu tenho duas coisas para te falar. Duas coisas para te falar. Primeiro, você precisa parar de cometer os erros. Mulher, é isso. Muito obrigado pela sua participação. Foi um prazer